Agora foi. Agora está gravando. Tá desligado o microfone. Depois eu vou colocar na gravação a sua biografia, mas seja muito bem-vindo. E a gente inicia esse segundo webinário com o professor Davidson, sobre música e promoção de saúde. Bem-vindo, Davidson. Muito obrigado, boa tarde, pessoal. Grande prazer estar aqui, né? Gosto muito do campus, gosto muito de quem está organizando aí, do grupo de pesquisa. É um grande prazer para mim falar sobre esse tema, música e promoção de saúde, que é o que eu tenho, né, vivenciado tanto na pesquisa quanto na prática também. E ver vocês, né, estar nesse momento. Eu já queria em algum momento participar do grupo de pesquisa, então que bom que esse momento é possível, né? Facilitou também de modo remoto para a gente tá conversando. Então, esse tema, música e promoção de saúde, antes de começar a apresentar os slides que eu preparei aqui, o que queria chamar a atenção para vocês dessa relação da música e promoção de saúde. E por que promoção de saúde? Né? Quando a gente fala em saúde, geralmente pode pensar como algo relacionado à ausência de doença. Mas aí na ideia contemporânea de saúde, não vai ser somente isso, né? A ausência de doença, mas um bem-estar em vários aspectos. E essa perspectiva da mudança da saúde, não apenas ser uma ausência de doença, mas nesse bem-estar físico, mental, social, vai trazer uma perspectiva salutogênica para essa discussão, uma perspectiva de prevenção, uma perspectiva de bem-estar. E dentro dessa ideia de bem-estar, a música e o fazer musical, o engajamento musical, vai ajudar nesse contexto. Esse é um dos fatores também relacionado aí à cultura que pode trazer esse bem-estar. Daí essa relação entre música e promoção de saúde. A gente não está falando aqui, né, diretamente na cura, na reabilitação, mas como várias áreas do conhecimento estão interessadas nos benefícios positivos da música nessa promoção de saúde. Então, essa é a minha fala inicial, em pensar nessa perspectiva salutogênica, nessa perspectiva de saúde, e saúde pensando em bem-estar. Vou começar aqui a compartilhar o slide. Apareceu aí para vocês? Sim, professor. Sim. Pronto, então, como foi apresentado, né, eu sou Davidson, e aí atuo como professor no IFPE e na UFMG. No IFPE estou no campus Olinda, e na UFMG eu estou na escola de música, e lá estou no programa de pós-graduação em música da UFMG, que eu vou falar um pouquinho, né, sobre esse programa lá no finalzinho. Então, eu organizei a minha fala no seguinte roteiro: a gente entender um pouquinho dessas razões da música produzir efeitos positivos na saúde, esse interesse de várias áreas, né? Quem está interessado nesse tema? O educador musical, o musicoterapeuta, o psicólogo, o médico, o neurocientista, o instrumentista, o regente de coro. Muita gente é interessada nesses benefícios positivos na saúde e compõe essa grande área de música e promoção de saúde, que é nomeada também de música, saúde e bem-estar. A gente pode entender como sinônimo, ou música promoção de saúde, ou música, saúde e bem-estar, para falar desse contexto. E aí vou apresentar para vocês as áreas que compõem esse quadro de música, saúde e bem-estar ou música e promoção de saúde, que são uso da música no dia a dia, educação musical, música comunitária, música na medicina e musicoterapia. Para a gente entender cada uma dessas áreas, vou falar um pouquinho especificamente de um projeto de extensão que eu venho desenvolvendo pelo IFPE Campus Olinda, que é a musicoterapia no Centro de Atenção Psicossocial Nis da Silveira, no CAPES Nis da Silveira, onde eu tenho um grupo de musicoterapia com adultos com transtornos mentais, lá no município de Olinda. E também vou falar um pouquinho para vocês da disciplina que eu estou ministrando agora, lá no programa de pós-graduação em música da Universidade Federal de Minas Gerais. E até com uma possibilidade, quem pensa em pós-graduação, mestrado e doutorado, ter a UFMG como uma possibilidade também,
para seguir na sua formação, tá? Então, esse roteiro aqui que a gente vai estar conversando hoje. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, o que é que você prefere, Tatiana, que a gente deixe a discussão para o final ou durante a minha fala eles podem fazer pergunta? Como você achar melhor. Aqui quem decide é o convidado, como ele quer fazer. Diga aí como você quer fazer. Tá certo, tá bom. Então, eu vou parar em alguns momentos, tá? E aí falo para você se alguém quer esclarecer alguma coisa, tirar alguma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro, a gente pensar quais são essas razões da música produzir efeitos positivos na saúde. O que é que a música tem que atrai esse olhar pensando, tá, a música tem a questão estética, e o que é que aproxima a música de pensar que ela também está relacionada à saúde? O primeiro aspecto é que a música é ubíqua. Ela está presente em vários lugares. Não existe cultura humana conhecida onde a música não esteja presente. Então, todo ser humano tem um contato, de alguma forma, com a música, seja ouvindo, seja tocando, e a gente, na vida intrauterina, já começa a escutar, né? Quando está nas fases mais avançadas do Alzheimer, também preserva a audição musical e consegue ouvir e se emocionar com a música. Em algumas situações de estado de coma, também tem essa influência. Então, a música tem essa presença na vida do ser humano. A música é emocional. A principal razão por que nós ouvimos música, segundo João Sloboda, é porque a música nos emociona. A gente escuta essa música buscando essa regulação emocional. A gente sabe a música que vai deixar a gente mais triste, vai deixar a gente mais alegre, e dependendo de cada pessoa, a gente usa a música como essa regulação. Então, a principal razão que a gente escuta música é porque ela nos emociona. A música também é envolvente no sentido de não estar localizado em uma área específica do cérebro, mas ser distribuída corticalmente, nessa parte mais externa do cérebro, né? Mas também subcorticalmente. Então, você escuta alguma música, vai ativar áreas de atenção, percepção, áreas ligadas à audição, mas também à memória. Então, ela envolve várias áreas do cérebro. E isso é fascinante porque possibilita a gente pensar que o fazer música pode conectar áreas diferentes. E aí vai ajudar na plasticidade cerebral, na neuroplasticidade. E tem muita pesquisa relacionando música e neurociência exatamente por esse envolvimento, essa distribuição cortical e subcortical da música. A música distrai. É, tem pesquisas mostrando essa utilização da música para alterar a percepção da dor. Entre a música e a dor, né, o nosso cérebro vai pela música. Então, existem essas pesquisas e como a música serve para ajudar na distração também, em contextos hospitalares, né, em contextos onde há uma maior dificuldade, comprometimento, a música pode servir para distrair. A música gera uma demanda física. Quando tem uma pulsação, um ritmo, nossa tendência é sincronizar com a música. E não apenas o ser humano, mas também animais têm essa tendência de sincronizar com a música. Você pode localizar vídeos na internet de pássaros, cacatua, de leão marinho, sincronizando no ritmo, né, acompanhando o ritmo. Isso é muito importante no caso, por exemplo, de alguém que tenha doença de Parkinson, onde é colocado um metrônomo ou uma música com uma pulsação forte e aquela pessoa vai ajudar essa sincronização, essa batida vai ajudar no caminhar, né? A sincronização. A gente pode perceber muitas vezes a gente escutando uma música e começa a movimentar, começa a bater, mesmo de forma não consciente. Né? Nas academias de ginástica também tem aquela música que serve para dar o ritmo. Então a música gera essa demanda física. A música é ambígua. Mesmo que o compositor queira falar, expressar alguma coisa, cada pessoa vai escutar a música de acordo com a sua história sonora. Não existe uma música que diga alguma coisa especificamente. Existe essa polissemia da música. Eu posso escutar uma música e ela ter um sentido para mim, ter um significado. Outra pessoa pode escutar e também ter. Então, não é possível dizer que determinado tipo de música vai
agir da mesma forma para todas as pessoas, por essa ambiguidade que a música tem, de acordo com a vivência e a história sonora de cada pessoa. A música é social, fazer música, né, de forma coletiva ajuda nessa interação social, seja cantando em coro, seja tocando junto, ter essa possibilidade de socialização. A música é comunicativa. Às vezes faltam palavras e a gente consegue se expressar através da música. Às vezes, por exemplo, a criança com autismo tem dificuldade na comunicação, mas esse fazer musical e numa relação muito próxima é possível estabelecer uma comunicação com essa criança. Às vezes, passamos por situações difíceis, não conseguimos expressar aquele sentimento, mas vem uma música, seja instrumental, ou já vem a letra de uma canção previamente escrita que consegue expressar aquele sentimento. Então, a música tem esse potencial de ser comunicativa. A música afeta o comportamento. Há pesquisas mostrando o aumento de consumo em supermercados por determinado tipo de música. Há músicas também que podem afetar o comportamento, né, de jovens. E aí eu deixo uma questão, né, para a gente discutir: será que uma música com conteúdo, uma letra violenta, vai causar violência, né, afetando esse comportamento? Fica aí a pergunta para a gente pensar e discutir, se tiver interesse. E a música afeta a identidade. A identidade de uma pessoa, ela é formada é definida na adolescência. Então, por volta dos 14, 15 anos, o Daniel Levitin, que é um neurocientista em música e músico, no livro A Música no Seu Cérebro, que é o livro que eu recomendo para vocês, ele fala que entre 14 e 15 anos a gente etiqueta a música que é significativa para nós. Então, essa música escutada na adolescência, início da vida, da vida adulta, é aquela música onde nós vivenciamos momentos mais significativos, né? Como namoro, casamento, faculdade, primeiro emprego, filhos, nesse ciclo de vida. Então, a música que estava presente nesse tempo traz uma forte carga emocional e passa a fazer parte de nossa identidade. Então, quando estamos mais velhos, depois dos 40, na velhice, a música que vai ser significativa é a música ouvida nesse período, que é chamada de curva de reminiscência. Pensar assim, como se fosse um U invertido. Onde tem concentração de muitas memórias nessa parte aqui mais superior, e até essa música é a música mais significativa para ser usada com pessoas idosas que tenham demência, por exemplo, utilizando essa música para esse resgate da memória. Esse conteúdo, o que eu falei, está nesse livro, Música, Saúde e Bem-Estar, de 2012. Então, quem tiver interesse, eu até recomendo, né, que adquira, porque sistematiza bem essa área de música, saúde e bem-estar. Livro recomendado. Tá, estou vendo aqui o chat. Legal. Então, vamos seguir. Alguém gostaria de comentar alguma coisa nesse momento? Professor, quando o senhor fala que a música é ambígua, eu me recordei de um livro, Música e Educação. Eu não lembro qual foi o autor que citou essa frase, mas ele fala sobre a possibilidade de um dia a música ela ser prescrita como se fosse uma medicação dentro da musicoterapia. Qual a opinião do senhor quanto a isso? Minha opinião é totalmente contrária a esse autor, né? Inclusive, na Mas, musicoterapia, a gente fala que não existe uma farmacopeia musical, ou seja, não existe uma bula, né, musical para prescrever: olha, essa música serve para isso, essa música serve para isso. Inclusive, existem livros que tratam disso. Eu tenho um livro que fala isso, né? Quando você tiver com dor de cabeça, quando tiver com tal coisa, não existe. Por quê? Cada ser humano é único. Cada ser humano vivencia a música de forma pessoal. A história sonora de cada pessoa
é composta por toda a música vivenciada desde a vida intrauterina. Então, pode dizer que determinado tipo de música vai agir da mesma forma para todas as pessoas. Assim, esse autor está equivocado, porque a gente fala muito nisso, na natureza polissêmica da música e que não existe uma farmacopeia musical, né? Mas é importante, por exemplo, na musicoterapia, a gente fazer uma anamnese, conhecer a história clínica, a história sonora também. No entanto, como eu falei agora, que esse período da juventude, início da vida adulta, é que marca as músicas, esse repertório dos idosos. Então, a gente pode fazer uma relativa generalização de que quem é idoso hoje ouviu um repertório quando estava na faixa etária. E a gente pode pensar que a canção popular é o repertório mais significativo para o idoso da atualidade. Eu até falo um pouco isso na minha pesquisa. Então, a gente pode pensar no repertório vivenciado pelo idoso em determinado período e, possivelmente, esse repertório seja significativo para ele. Então, assim, essa é a relativa generalização que a gente pode fazer, mas não pegar uma música e dizer que ela vai servir para todo mundo da mesma forma. Tá certo, Taline? Sim, professor, obrigada. Nada. Mais alguém queria trazer alguma coisa? Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Sim, professor, foi falado aí sobre essa questão de como a música afeta as áreas do cérebro, né? E eu fiquei me perguntando se isso é uma coisa da arte ou isso é uma coisa da música, sabe? Será que aquele cara que pinta, que é um artista plástico, ele a arte plástica vai ter esse poder, digamos assim, de também fazer esse movimento cerebral? Ótima pergunta. Vavilson, é isso? Isso. Tá. Eu fiz essa pesquisa também para verificar qual o estímulo artístico que traria mais influência, né? Foi até a minha pesquisa do pós-doutorado em neurociência, inclusive, né, vendo essas vias sensoriais. Por quê? Nas artes visuais, você vai ter o quê? O estímulo visual. Esse é o estímulo. Na música, a gente vai ter o estímulo sonoro, o estímulo musical. Então, a via de entrada, né, e o processamento do cérebro vai ser diferente. Na música, a gente escutando a música vai atingir, por exemplo, você está prestando atenção na música, está envolvendo sua percepção, então tem essa região aqui do córtex pré-frontal, a música, você está escutando, ativa também a região auditiva, essa música lembrou alguma coisa, vem para o hipocampo, né, relacionado à memória, a música emocionou, vai ter outras áreas envolvidas também. Enquanto as artes visuais, por exemplo, a entrada é visual, então é diferente da auditiva. O processamento cerebral, sim, vai ser diferente de acordo com cada modalidade artística. E aí, na minha pesquisa de pós-doutorado, eu trouxe alguns estímulos visuais e sonoros para ver qual desses estímulos evocava mais memória autobiográfica em idosos. Peguei, desse período da curva da reminiscência dos idosos, canções dessa época, também peguei imagens dessa época para comparar, né, colocando também medidas, colocando eletrodos, colocando um equipamento para verificar a dilatação da pupila. E aí eu percebi nessa pesquisa que os estímulos auditivos evocam mais memória do que os estímulos visuais, exatamente por essa via de entrada. E a música é fascinante, né? E o interesse desse estudo da música envolve várias áreas. Respondi, Wilson?
Respondeu sim. Tá. Então, Só tem uma pessoa, Luana, que tem uma isso. pergunta para você. Pronto. Luana pergunta e depois eu continuo, tá certo? Fica à vontade, Luana. Oi, boa tarde. Boa tarde. Queria uma indicação sua, ou se você já escreveu alguma coisa sobre, pegando aí o gancho das receitas musicais, né, que você falou agora há pouco, aí para o colega que perguntou. Como eu estou envolvida nesse mundo do yoga, né? Eu dou aula de yoga há mais de 10 anos e as pessoas sabem da minha formação em musicoterapia, é muita pergunta sobre as tais frequências. Luane, e a frequência 432? E a frequência não sei quantos hertz? Porque aquela frequência é boa. E eu, sinceramente, eu não sei em que fonte que eu vou e como... Eu falo para eles, já falei que não tem aquela receita, já vieram comigo, né, também com aquela receita de Bach para isso, Mozart para aquilo, que eu desmistifiquei. Agora, quanto às frequências, eu queria saber se você tem alguma referência bibliográfica, ou se você já pesquisou alguma coisa sobre isso, porque eu realmente eu não sei como me colocar com essas frequências. Uhum. Luana, eu utilizo Me ouviu? música. Eu utilizo música, né? Ela composta, estruturada, mais canção popular e menos frequência. Daí a abordagem da musicoterapia que usa mais frequência é a vibroacústica. Então, eu recomendo textos, por exemplo, de Teresa Raquel, que ela é professora da Universidade Federal de Goiás, ela é musicoterapeuta, é neurocientista, musicoterapeuta e trabalha com vibroacústica. Então, é nessa área aí que vai pensar mais nas frequências, como isso está relacionado também ao relaxamento, à alteração da percepção de dor. Outra pessoa também, Roger Carrier, de São Paulo, que trabalha com vibroacústica. Então, esses dois nomes que eu posso te indicar. Teresa Raquel, da Universidade Federal de Goiás, Roger Carrier também, que é musicoterapeuta e trabalha com frequências. Acredito que esses dois nomes possam dar algum norte também para encontrar material, tá? Joia, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. E aí, ó, esse é o quadro conceitual para a área, música, saúde e bem-estar. Esse quadro foi sistematizado em 2013. Então, vejo que essa área de discussão é recente. Em 2012, o autor, esse Raymond MacDonald, ele fez esse quadro conceitual com 4 áreas. A música na medicina estava inserida na musicoterapia. Somente em 2013 que ele retirou e separou a musicoterapia da música-medicina. Então, a gente tem essas 5 áreas envolvendo esse contexto de música e promoção de saúde, música, saúde e bem-estar. Então, lá em cima, a gente tem música education, educação musical. Do lado esquerdo, everyday use of music, uso da música no dia a dia. Desculpem, embaixo tem community music, música comunitária. Lado direito, music therapy, musicoterapia, e em cima, música na medicina. Então, essas 5 áreas aí que compõem esse quadro conceitual para música, saúde e bem-estar, tá? Educação musical, música comunitária, uso da música no dia a dia, musicoterapia e música na medicina. Observem que 4 dessas áreas têm interseções, têm interfaces. Apenas a música na medicina que tem relação apenas com a musicoterapia. Por que isso? Porque apenas a musicoterapia, a música na medicina, utiliza a música com objetivos terapêuticos. É importante a gente entender isso, porque a gente tem áreas onde a música vai trazer o bem-estar, a música vai promover saúde, a música vai ter benefícios, mas o objetivo principal não é terapêutico. Apenas na musicoterapia, na música na medicina, que utiliza a música com objetivo terapêutico. Então, vamos seguir para entender um pouco mais cada uma dessas áreas. Primeiro, o uso da música no dia a dia. Não é um campo diferente da prática. Está relacionado muito aos efeitos de ouvir música em diversos contextos do mundo real
e como eles podem afetar positivamente a saúde e bem-estar. Então, quando vemos música, a gente faz algumas avaliações, mesmo de uma forma não consciente, né? A gente coloca uma música e faz avaliações. Como é que eu estou me sentindo agora? Como é que eu quero me sentir daqui a pouco, em 5 minutos? Que música pode ajudar a alcançar esse objetivo? Quem mais está escutando? Então, a gente reconhece que a nossa audição musical tem efeitos profundos em como nós nos sentimos e também como afeta outras pessoas que podem estar escutando a nossa seleção musical. Então, a gente, no cotidiano, no dia a dia, utiliza a música para essa regulação emocional, para essa regulação do humor, sabendo que música pode deixar a gente mais alegre, que música pode deixar a gente mais triste. E esse é o primeiro campo, né, dessa música e promoção de saúde, é o uso da música no dia a dia, porque nós mesmos podemos ter essa iniciativa de buscar a nossa própria saúde, de buscar esse bem-estar. Outra área, que é a área muito ligada ao curso de FPE, curso de música, de FPE Belo Jardim, que é a licenciatura em música, a educação musical. Então, na educação musical, as intervenções musicais não têm como principal objetivo produzir benefícios psicológicos, mas sim ensinar música. Então, vamos pensar aqui, em benefício primário e benefício secundário. Então, qual é o objetivo primário da educação musical? Ensinar música. Certo, Davidson, mas se eu estou com uma criança com autismo, isso vai ser bom? Vai ser bom, mas não é musicoterapia, é educação musical. Por que não é musicoterapia? Porque a musicoterapia tem uma outra formação. O educador musical é formado no curso de licenciatura em música. O musicoterapeuta é formado no curso de bacharelado em musicoterapia ou especialização em musicoterapia. Mas se eu sou professor de música e trabalho com criança com autismo, não vai ser musicoterapia? Não. Vai ser educação musical e vai trazer benefícios para aquela criança. Daí a gente vai pensar, qual é o objetivo primário? Ensinar música. Sendo que esse contato com a música vai trazer benefícios. E o objetivo secundário é a socialização, ajudar essa criança em vários sentidos. Então, a gente pensar em objetivo primário, secundário e na formação também de quem está fazendo. Um exemplo, um musicoterapeuta e um educador musical estão trabalhando com a criança com síndrome de Down. Estão no instrumento, no piano. Se você olhar, vai dizer, tá, não percebo diferença. Será que não tem diferença? Se a gente pensar no educador musical, o educador musical está lá, né, ensinando música, falando nomes das notas, trabalhando timbre, né, trabalhando intensidade. Esse é o objetivo, ensinar música. Mas também vai trazer benefício. Aquela criança vai ser ajudada também na relação, na coordenação motora, na percepção. Isso vai ser benefício também, mas isso é secundário, que o objetivo principal é ensinar música. Já o musicoterapeuta, com a mesma criança no instrumento, o objetivo principal vai ser terapêutico. Então, vai pensar, eu quero trabalhar na coordenação motora, eu quero ajudar na percepção, e já vai traçar esses objetivos como uma questão primária. Uma vez eu fui para um congresso da ABEM, da Associação Brasileira de Educação Musical, e tinha um estudante apresentando o trabalho e falou do plano de aula e falou dos objetivos. Ele falou, eu como educador musical tive como objetivo trabalhar a atenção, trabalhar a socialização, trabalhar a coordenação motora. E aí eu fiz uma pergunta. Olha só, como educador musical, é importante trabalhar conteúdos musicais. E onde estão os conteúdos musicais dessa aula? Então, essa pessoa inverteu. Ao invés de dar destaque para os conteúdos musicais, deu destaque para os benefícios que a música traz. Sim, a música traz benefício, mas é importante pensar qual é a área e o que é prioritário naquela área e na formação também. Então, há alguns
textos que têm interfaces com a musicoterapia. Então, você pensar na educação musical inclusiva, como dei exemplo agora da criança com autismo, da criança com síndrome de Down, na educação musical inclusiva e também na educação musical em classe hospitalar, você dá aula de música em classe para crianças que estão internadas e precisam continuar a sua formação, classe hospitalar. Isso é uma interface muito grande com a musicoterapia. E a gente voltando para aquele quadro, né, a gente vê essa interface aí, ó, entre educação musical, lá em cima, e na direita, a musicoterapia. Tem essa área de interface, mas são áreas distintas. As pesquisas têm investigado os efeitos das aulas de música em aspectos não musicais do funcionamento psicológico. Então, há bastante interesse na possibilidade da educação musical possa produzir benefícios em outras áreas para os estudantes, como o aumento em habilidades cognitivas não musicais. Então, quando se fala nesses benefícios da educação musical, geralmente a literatura apresenta habilidades cognitivas não musicais. E a sugestão de leitura que eu trago, um artigo que eu escrevi, foi publicado na revista da ABEM, em 2019, que trata exatamente sobre isso. Música, saúde e bem-estar, aulas de música e habilidades cognitivas não musicais. Então, a questão do artigo é, será que a música vai trazer habilidades que não são relacionadas especificamente aos conteúdos musicais, como aumento da inteligência, aumento da memória, aumento... O que é que a literatura apresenta sobre isso? Aí eu fiz uma grande revisão de literatura, utilizando como uma principal referência Glyn Schellenberg. Ele é um autor muito importante que trata sobre esse tema. Então, se você tem interesse nesse tema, você pode acessar esse artigo e até acessar gratuitamente os artigos que ele escreve, né? Estão em inglês, mas está disponível gratuitamente. Então, Glyn Schellenberg é grande referência nessa área. E aí eu vou discutindo. E no final, eu falo que vender um curso de música com o argumento que vai deixar a criança, vai deixar o estudante mais inteligente, é uma propaganda enganosa, porque as pesquisas não têm a relação de causa e efeito, dizendo que isso vai causar aquilo, mas fala no aumento da inteligência musical, que é um tipo de inteligência também. Então, não podemos falar dessa forma, vem estudar música para ficar mais inteligente. Não, mas vem estudar música porque isso vai favorecer o aumento da sua inteligência musical, que é um tipo de inteligência também que tem conteúdos específicos. É como se a gente falasse que a educação musical não tem um caráter e um conteúdo próprio, mas sim que está em benefício de outra coisa, que venha estudar para melhorar a coordenação motora. Sim, mas a educação física pode melhorar mais do que a educação musical. Então, pensar que a educação musical se justifica pelos conteúdos musicais, né? Por pensar nessa inteligência musical, tá? Vamos seguir aqui. O próximo... Música comunitária. A gente viu música no dia a dia, educação musical, e a terceira agora, música comunitária. O que é a música comunitária? São músicos que ajudam outras pessoas a se engajar com a música, mas esse engajamento pode trazer benefícios também, pensando aí na promoção de saúde. O educador musical pode promover saúde? Pode sim. Né? Tá dando aula, está em classe hospitalar, está em educação musical inclusiva, está dando aula para idosos, está pensando nessa aprendizagem da música, e essa aprendizagem está promovendo saúde, sim, como esse benefício. Né? Mas o educador musical é o profissional que busca trabalhar pensando na aprendizagem. O músico comunitário é aquele músico que busca favorecer o engajamento de outras pessoas em práticas coletivas. Então, é uma prática, a música comunitária, que envolve músicos que trabalham com pessoas para desenvolver uma participação ativa e criativa na música. Então, além de proporcionar uma experiência agradável e gratificante,
a música comunitária une pessoas. Lembra lá atrás, quando eu falei das razões para os benefícios da música? Uma das razões era que a música é social. Daí, além de ter essa experiência agradável, o se fazer musical une as pessoas nessa música comunitária. Qual o objetivo da música comunitária? É favorecer a prática, esse fazer artístico. Então, não tem efeitos terapêuticos como principal objetivo, mas sim o acesso às atividades artísticas. Ok, não tem efeito terapêutico como objetivo, mas vai trazer benefício? Sim, pode trazer benefício. Exemplo, coro comunitário. Você é regente, organiza um coro de idosos. Qual é a proposta? Desenvolver o repertório, mas você está favorecendo a interação desses idosos, está trabalhando a respiração também. Olha quanta coisa positiva, né, de promoção de saúde está envolvido nisso. Mas aí é pensado de forma secundária, porque o principal é essa ênfase nessa produção. Outro exemplo, classe de percussão. Você está fazendo uma atividade de percussão com uma comunidade menos favorecida, você está fazendo uma classe de percussão no centro de atenção psicossocial, né, com crianças que têm algum transtorno mental. Isso vai ser fantástico, esse engajamento. Né? Qual é o objetivo? Está tocando, fazendo música, mas também vai ter objetivos secundários. Né? Esse fazer musical, que vai engajar e vai envolver outras pessoas também. Até pensando aí nas crianças com autismo, cujas características, tem uma delas é a dificuldade da interação social. Então, imagina, esse fazer musical em grupo vai possibilitar essa interação social também. E está promovendo saúde, está trazendo esses benefícios. O objetivo pode não ser o desenvolvimento de habilidades técnicas, mas sim proporcionar uma oportunidade de expressão criativa em contextos informais. Então, muitas intervenções de música comunitária têm os positivos benefícios psicológicos como importante benefício secundário. Tá? Então, um músico que está ajudando outras pessoas a fazerem música também e promove saúde é chamado de músico comunitário. Aquela pessoa que tem a formação em licenciatura em música e também está pensando nessa relação em promoção de saúde é o educador musical. Você escuta música e está buscando essa regulação emocional, isso é música no dia a dia. A quarta área, música na medicina, é uma das áreas mais especializadas de trabalho com a música, que ocorre em contexto clínico e é realizado por profissionais de saúde que não são musicoterapeutas. Então, quando tem um psicólogo que utiliza música, um fisioterapeuta, um médico, que no momento da cirurgia coloca música também, isso é chamado de música na medicina. Um exemplo típico da intervenção de música na medicina pode envolver pacientes escutando música no procedimento cirúrgico para ajudar a reduzir a percepção da dor e da ansiedade. Lá atrás a gente falou, né, que a música distrai, ajuda nessa percepção de dor. Há pesquisas mostrando a diminuição de alguns anestésicos durante a cirurgia com o uso da música, nessa alteração da percepção da dor. Tem um crescente corpo de evidência destacando os efeitos desse tipo de intervenção na música, da medicina, tanto em parâmetros fisiológicos quanto em parâmetros psicológicos. Então, esse uso da música na medicina vai estar alterando a respiração, a frequência cardíaca também. Então, essa música, né, que pode ter característica de ter um andamento mais lento, pode diminuir essa respiração e também vai estar trazendo um bem-estar, né, essa alteração da percepção da dor, e isso vai estar agindo em aspectos fisiológicos e psicológicos. Uma importante questão desse campo, dessa área da música na medicina, é que as intervenções da música na medicina utilizam música pré-selecionada.
que é que acontece? Os próprios profissionais da saúde que escolhem uma música e colocam essa música de forma gravada para os pacientes escutarem. Então, assim, os clínicos produzem informações sobre os efeitos de músicas específicas, sobre o funcionamento fisiológico e psicológico dos pacientes. Eu falei que só havia 2 áreas que utilizam a música com objetivo terapêutico primariamente, que é o objetivo da própria área, que são a música na medicina e a musicoterapia. Quando o profissional de saúde utiliza a música no contexto clínico, ele utiliza a música com objetivo terapêutico. Por isso que esse é o objetivo primário. É diferente da música comunitária e da educação musical, que não tem esse objetivo primário como terapêutico. E antes de falar da musicoterapia, queria saber se alguém gostaria de fazer algum comentário para a gente seguir falando especificamente da musicoterapia. Olá, Davidson. Olá. Tá conseguindo me ouvir? É Sim. Luiz Sabino. Eu queria perguntar, assim, lá no ponto de música comunitária, né, você falou da interação, de atividade de interação. Eu pude vivenciar um pouco disso no meu estágio, que eu estagiei na PAI Serra Talhada. E lá eu pude fazer uma atividade. A professora Bernardina tá aí, achei interessante. Lá eu pude fazer uma atividade de coral com as mães e com familiares, na verdade. Digo mães porque a maioria foi mãe. Né? Com familiares com os familiares das pessoas que eram atendidas na PAI, né? A maioria eram crianças com autismo, né? E aí o coral estava composto, né, de crianças com diversos espectros, diversos espectros autistas e seus familiares, né? E assim, foi uma atividade maravilhosa, sabe? Inclusive eu fiquei até pensativo sobre como, como pesquisar um pouco mais sobre essa questão da interação, né, da família, né, da música com e a família nesse sentido. Por isso que eu queria perguntar se vocês conhecem se você tem alguma literatura, alguém que eu possa, alguns trabalhos que eu possa ver sobre essa área. Sobre música e autismo. Na verdade, música, a interação, né? Essa parte da comunicação, da música comunitária, assim. A interação da música e os benefícios da música na interação, assim. Certo. Quando você fala em interação, você fala Interação social. Tá. Aí você fala relacionado ao autismo, que tem essa dificuldade de interação. Isso, também. Certo. Como isso melhora a interação? Como a interação musical melhora, né, nessa questão do bem-estar, né? Uhum. Eu trago 2 autores para você, um da musicoterapia e outro da educação musical, tá? Da musicoterapia, você vai encontrar Gustavo Gatino, que ele tem livros publicados sobre musicoterapia e autismo e vai falar também sobre essa interação social, né? Na educação musical, eu trago a Viviane Louro, que ela tem livros publicados nessa área, inclusive a pesquisa de doutorado dela foi sobre essa relação entre autismo, educação musical e neurociências. Então, tem esses 2 autores que você pode encontrar falando sobre essa interação social. Gustavo Gatino, na musicoterapia, e Viviane Louro, na educação musical. Certo? Certo? Obrigado, Davidson. Nada. Mais alguém? Professor, só uma observação. Sobre essa questão de música comunitária, hoje eu fui apresentar um projeto da Lei de Incentivo à Cultura em uma escola de ensino fundamental aqui em Paranatama, só que na zona rural. E assim que eu cheguei na escola, a professora já veio avisando, ó, tem uma criança com síndrome de Down, eram 2 crianças com autismo, e tem uma criança com TDAH. Então, ela já foi me avisando assim, eu já entrei, mas ela não me mostrou quem eram os alunos, né? Então, de certa forma, fui tentando identificar, assim, e, e é muito interessante, eu achei muito interessante, porque eles conseguiram, era uma turma com 40 alunos, e mesmo assim eles conseguiram interagir com os demais alunos no decorrer da aula, né? Principalmente em uma parte que a gente fez uma dinâmica
em tocar asa branca com folha de papel. E logo na primeira roda assim, da música, a criança que tinha autismo, a primeira reação dele foi tapar o ouvido. Logo de cara, assim, ele tapou o ouvido. Aí eu pausei a música, assim, né? Conversei. Aí eu fiz, gente, quando a gente vai num teatro, a gente faz o quê? Em silêncio. Então aí as crianças, elas pararam de conversar durante a execução da música e começaram somente a tocar. Na segunda girada da música que eles foram tocar, a criança com autismo começou a tocar também. E eu achei isso muito interessante, assim. Então, qual que é a minha pergunta? O senhor acha que talvez a interferência do falar e tocar durante a execução dessa oficinazinha tenha sido o que causou a reação dele de tapar o ouvido? Ou propriamente o barulho da música? Pois é, interessante sua pergunta, porque aí na formação, né, seja de educação musical, é importante ter essa formação em educação inclusiva, e na musicoterapia já é uma formação que faz parte, para a gente entender com quem a gente está trabalhando. No autismo, existem quadros, existem critérios diagnósticos para o autismo. Uma das características é o transtorno neurosensorial. E aí, se você vai trabalhar com autismo ou com outra área, é importante estudar mais a fundo essa área que você vai trabalhar, sabendo que pode ter um transtorno neurosensorial, então tem uma maior sensibilidade ou auditiva, ou olfativa, ou no tato, ou no paladar também. Então, é importante saber quais as características de cada uma dessas crianças. Você falou aí síndrome de Down, né, autismo, e a gente ir seguro no que está fazendo e como a música influencia e quais as características específicas daquela criança. E aí eu já entro, né, nesse tema da musicoterapia, para a gente perceber um pouquinho também da formação. Se você é um educador musical e quer trabalhar com a educação musical inclusiva, é necessário ampliar o seu conhecimento, buscar uma formação continuada também, nas áreas que você quer atuar. Porque a gente não pode ir para a prática baseado no senso comum, mas sabendo que sim, pode ter um transtorno sensorial, sim, uma criança com paralisia cerebral pode ter uma contratura muscular, né? Sim, uma pessoa pode ter uma associação com a música. Então, a gente não pensar que a música apenas faz bem, mas a música também pode fazer mal de alguma forma. Então, ter esse conhecimento. O musicoterapeuta, ele é um profissional da saúde. Então, ele já vai ter isso como formação. E, além de estudar música, ele vai estudar neuroanatomia, vai estudar psicopatologia, psiquiatria, para saber como utilizar a música. Então, na educação musical, você tem essa formação na educação e na música. Na musicoterapia, vai ter a formação na música e na saúde também. E aí, o elemento chave do processo musicoterapêutico é a ênfase na relação entre terapeuta e o paciente ou cliente através de experiências musicais. Então, a intervenção musical vai enfatizar os benefícios psicológicos e fisiológicos para os participantes e serão realizados por musicoterapeutas que têm formação, seja no curso de bacharelado em musicoterapia ou especialização. Eu tive a oportunidade de ensinar no curso de bacharelado em musicoterapia da Universidade Federal de Goiás e também da Universidade Federal de Minas Gerais. E tem a minha formação na especialização em musicoterapia no Conservatório Brasileiro de Música. Então, essa é a formação. Aqui em Recife, nós temos instituições também que oferecem o curso de formação em musicoterapia. Então, as intervenções em musicoterapia não vai pensar nas habilidades técnicas como objetivo primário, nem vai pensar também na aprendizagem de algum domínio musical ou ensinar alguma coisa, mas sim como isso vai poder alcançar benefícios, aspectos terapêuticos. Então, tem competências que são exclusivas do musicoterapeuta. Ele sabe fazer música, tem técnicas específicas, tem competência na comunicação e relação, tem o conhecimento sobre cliente, usuário e paciente, e questões relacionadas à saúde e avaliação em musicoterapia. Você pode perguntar, mas eu quero trabalhar com autismo,
eu preciso fazer musicoterapia? Não necessariamente, depende do que você quer fazer. Se você quer dar aula para criança com autismo, segue na educação musical e estuda mais autismo. Mas se você pensa no autismo mais na área da saúde e como ajudar essas crianças no contexto da saúde, aí é outra área que é a musicoterapia, tá? Então depende do que você quer fazer os profissionais podem ter o mesmo público, mas a formação e os objetivos são diferentes. Queria falar um pouquinho aí para vocês do projeto que eu estou desenvolvendo agora. Eu tenho mais quanto tempo aí, só para organizar minha fala? O que é que vocês sugerem? Davidson, como nós temos alunos que utilizam aqui o refeitório, né? Eu diria que você tem mais 15 minutos de fala e depois a gente abre para as perguntas, pode ser? Ok, tranquilo. Eu vou falar menos de 15 minutos para ter mais perguntas, Tá, ok. tá? E eu quero falar um pouquinho do meu projeto de extensão, né? Eu sou educador musical, eu sou musicoterapeuta e estou terminando o curso de psicologia. Então, eu gosto de transitar entre as áreas, né, para poder falar, né, das interfaces também. Esse projeto que eu desenvolvo acontece lá no município de Olinda, no Centro de Atenção Psicossocial Nise da Silveira, onde eu atendo adultos com transtornos mentais. Vou mostrar aqui o vídeo e depois eu vou falar um pouquinho mais. Vamos ver se o áudio está passando. Uma importante parceria envolvendo a Prefeitura de Olinda e o Instituto Federal de Pernambuco está proporcionando ao olindense um projeto inovador, voltado para pessoas adultas com transtorno mental, a musicoterapia. A ação reduz o sofrimento psíquico e melhora a percepção interior do paciente, saúde e bem-estar. O objetivo do projeto de musicoterapia é fazer com que usuários aqui do CAPS Nise da Silveira se engajem em atividades musicais, em experiências musicais, de composição, improvisação, recriação musical. Isso vai ajudar com que eles funcionem melhor fora do contexto terapêutico. Então essa é a proposta aqui, através da musicoterapia interativa. Para participar, só precisa estar inserido no CAPS. Não é necessário conhecimento com música. Os encontros acontecem no Centro de Atenção Psicossocial Nise da Silveira, o CAPS, que fica localizado na 4ª etapa de Rio Doce. Prefeitura de Olinda, mais conquistas para todos. Esse é um projeto que está no 2º ano de execução, né? E aí lá eu atendo pessoas, né, com transtorno mental diversos, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, transtorno de ansiedade. O grupo acontece uma vez por semana. Eu tenho 2 grupos, um na terça de manhã, outro na quinta de manhã. E aí no grupo é possível favorecer esse engajamento musical, onde eles podem tocar, podem cantar, podem improvisar. Então eu vejo que aqui é um contexto de saúde. A gente não fala em aula, não fala em aprendizagem, fala em utilizar a música para alcançar o objetivo terapêutico, para pensar nessas funções psíquicas que estão alteradas. Tem alteração na memória, tem alteração no humor, tem alteração na orientação, como ajudar nessa reabilitação psicossocial. Então, é nessa perspectiva que eu caminho nesse projeto aí, desenvolvendo a musicoterapia no CAPS de Rio Doce. Quem tiver interesse está convidado para conhecer o projeto, né, toda terça e quinta de manhã em Olinda. E aí, por fim, eu quero falar aqui do programa de pós-graduação em música da UFMG, onde eu atuo lá como professor colaborador. Lá nós temos as áreas de educação musical. Queria destacar 2 áreas, educação musical e sonologia, onde a gente possibilita a pesquisa nessa interface de música e saúde. Nesse semestre agora, 2022.1, estou ministrando a disciplina que chama Música e Promoção de Saúde. No primeiro semestre eu ministro essa disciplina e no segundo semestre eu ministro outra disciplina chamada Músico-Psicoterapia. E aí eu com um colega, Renato Sampaio, que também é educador e musicoterapeuta, nós ministramos essa disciplina. Então vejo aí o conteúdo, que é introdução à música e neurociência, promoção de saúde,
o fazer musical como imunogênese cultural, né? Já tem essa aproximação aí da sociologia e da música, falando como a música pode ser pensada como imunogênio, né? Imunogênio não no sentido de algo que você toma, né, para desenvolver alguma reação positiva, mas sim uma imunogênese cultural. Então, quem traz esse termo é um autor chamado Evan Rude, que ele é musicoterapeuta, é musicólogo e psicólogo também. E aí a gente vem conversando sobre essas áreas que eu passei rapidamente aqui, né? Música no cotidiano, música comunitária, musicoterapia e música na medicina. Então, essa é a disciplina que eu estou ministrando agora. E durante a disciplina, a gente faz alguns encontros que são abertos a quem tiver interesse, e a gente vai, a partir da próxima semana, fazer esses encontros. Então, eu posso passar a divulgação aí para as professoras, e elas podem compartilhar com vocês aí, quem tiver interesse em assistir essas aulas abertas. E lá no finalzinho, no mês de julho, a gente vai fazer o segundo simpósio de música e promoção de saúde da UFMG, tudo online, então fica mais fácil aí para vocês. E quem tiver interesse, já pensar, né, mais na frente em mestrado, doutorado, eu convido a conhecer o programa de pós-graduação em música da UFMG, né, onde nós orientamos lá a educação musical, musicoterapia, e tanto Renato Sampaio quanto eu orientamos nessas duas áreas. Eu estou orientando agora, que ela está estudando sobre autismo, neurociência e educação musical. Né? Exatamente a pergunta que fizeram: como a educação musical pode favorecer nos objetivos secundários um transtorno neurosensorial do autismo? Essa é a pesquisa da minha orientanda. Então, vocês podem procurar na página lá do PPG-MUS da UFMG. Quem tiver interesse está convidado a conhecer um pouco mais nosso programa de mestrado e doutorado em música. E aqui está o meu contato, davidson.junio@olinda.fpe.edu.br. Agradeço a atenção, né? Quem quiser fazer algum contato, tirar mais dúvidas, eu me coloco à disposição. Então, vamos aproveitar agora para conversar um pouco mais. Vou parar de compartilhar aqui. Oi, Davidson. Que maravilha. Parabéns, foi ótimo. Aprendemos bastante com você, muito bom. E quando você estava falando, mostrando os benefícios da música, eu me lembrei que no primeiro projeto que nós fizemos aqui no DIPEM, que ainda nem tinha o nome de DIPEM, era sobre a escolha do instrumento musical. E um dos experimentos que a gente fazia era tentar, porque aí a gente partia do pressuposto de que nem todo mundo consegue externalizar bem através da entrevista, e a gente queria utilizar outros métodos de construção de dados. Então, tinha um experimento que um professor nosso aqui, Robson, escolhia, junto com o aluno que ia aplicar lá o plano de trabalho, músicas, onde a primeira música ela tinha o instrumento que aquele participante usava. Por exemplo, se ele fosse baterista, então seria uma música em que o principal instrumento fosse a bateria. Aí tinha uma segunda música em que o instrumento seria secundário. E uma terceira música em que não apareceria a bateria. E a gente tinha uma hipótese de que, dessa forma, o sujeito poderia falar mais do seu processo de escolha do instrumento musical, quando ele ouvisse lá uma música, quando a bateria estava lá em alta, não é? E, para nossa surpresa, o experimento não serviu. Quando a gente foi testar, o que foi que aconteceu? A pessoa, quando a gente fazia perguntas, o que a pessoa falava era sobre as suas memórias. Eita, essa música me faz lembrar do meu avô, que ele escutava essa música, passava não sei aonde, e ele começou a falar das memórias. Então, a gente viu que era um experimento muito bom para despertar
essas memórias, né? Fazer esse processo de rememoração, mas para o que a gente queria, que era chegar a uma outra forma dele falar do processo de escolha, que a gente pensou, né? Ele vai dizer, eita, tem uma bateria aí muito massa, e ia falar da bateria, não falou nada da bateria quando ouviu a música, né? E isso me fez, quando você começou aí a mostrar, né? Eu vi que, de fato, a música tem esse poder mesmo. Pois é, muito interessante isso, né? O que evocou, né? O que estava aí de conteúdo para ser externalizado. E quanto maior o fato vivenciado e a emoção naquele momento, maior a memória, né? E como esse instrumento estava relacionado a essa memória, né? Então, estava mais forte emocionalmente para falar sobre a memória do que sobre a escolha do instrumento. E é interessante isso. Até recentemente eu fiz trabalho lá no CAPES também, com os cuidadores dos usuários. Então, as mães das pessoas que têm transtorno mental. Então, a proposta era fazer uma vivência para que elas pudessem falar delas mesmas, dos seus conteúdos, como é que estava se sentindo como cuidadora, sendo que elas não conseguiram falar sobre isso. Elas falaram sobre os seus filhos, sobre o quadro deles, porque o conteúdo delas emocional precisava falar muito disso. Então, talvez, depois desse esvaziamento desse conteúdo, que ela pudesse falar dela. Talvez também, depois do esvaziamento desse conteúdo de memória, que eles pudessem se voltar para a escolha do instrumento, né? Verdade. Sim. Benção, a gente tem percebido, né, e sentido mesmo uma força, né, pressionando a licenciatura a se colocar diante do enfrentamento, do desafio que é trazer uma perspectiva de discussão pedagógica voltada à questão da inclusão de pessoas com deficiência. E nós estamos no estágio 1, inclusive com alguns estudantes aqui, e a gente tem se deparado com uma presença muito forte, né, de crianças com deficiência, com déficit cognitivo, com déficit mental, com déficit físico, e os alunos ficam fazendo a pergunta que o Edson dos Anjos fez lá atrás e transformou numa perseguição de pesquisa, né? Ele vai no terceiro projeto buscando essa resposta, né? Ele estudou música desde os 12 anos, passou pelas bandas, pela formação na igreja, veio para a licenciatura. E no quinto período, quando ele vai para o campo do estágio, que ele se depara com duas pessoas surdas, ele pergunta, e agora? E por que nunca ninguém tratou disso para mim, né? Então, a problemática de Edson transformou-se numa problemática para o curso. Então, Edson, assim como os outros que estão indo para o estágio, Taline, que se propõe a pesquisar nessa perspectiva, Lucas também está pensando em algo parecido, né? Então, é uma demanda que está forçando a gente a buscar resposta nesse aporte teórico que a gente já construiu, para pensar como é que a gente constrói uma perspectiva pedagógica que seja contemplativa também dessa inclusão. E a gente não vai poder fazer isso intuitivamente. Em certa medida, a intuição vai ajudando, mas a gente não pode, como profissional da educação, como estudioso da educação, como pesquisador da educação, dar as costas para essa questão. Nenhuma licenciatura, nenhuma formação em educação, né? Nenhuma formação humana, mas especificamente aquela que forma o professor e a professora deverá cuidar disso com muita urgência, né? Os meninos têm, inclusive, pedido para que a musicoterapia venha de alguma forma ou como um módulo, né? Porque tem havido uma necessidade muito grande da gente mexer com essas ferramentas e também se apropriar delas para entrar nesse campo de modo mais seguro. Muito interessante, muito rico isso, né? Essa necessidade, Berna, e saber que a inclusão realmente é um lugar, né? Nossa visão de buscar a inclusão. Então, o primeiro passo é isso, a gente entender, né, essa diferença de integração, inclusão, que é para estar mesmo junto. Sendo que falar em inclusão é falar em especificidades também.
Tem a grande categoria inclusão, mas cada um vai ter necessidades específicas. A gente vai ter um olhar específico para o autismo, vai ter um olhar para a deficiência física, vai ter um olhar para a deficiência intelectual, né? Vai ter olhar para a deficiência auditiva. Então, mesmo nessa inclusão, a gente precisa ver essas necessidades. Então, já é um mundo que se abre quando você fala em educação musical com autismo. Outro mundo é educação musical na deficiência auditiva. Então, o comecinho é dar esse passo em pensar na inclusão. Depois vai se abrindo enormemente para esse mundo. Né? O que eu tenho trabalhado agora, né, de início na minha prática, até na musicoterapia, eu comecei no autismo, passei pelas múltiplas deficiências, deficiência visual, e estou delimitando a minha prática para transtorno mental com adulto e gerontologia para pessoa idosa, porque a gente também não consegue dar conta de tudo, né? Não consegue dar conta de tudo e de todas as deficiências também. Então, é importante para quem tem interesse realmente ver qual tem sido sua maior demanda e buscar esses conhecimentos específicos também, geral sobre a inclusão, sobre essa proposta e mais específico sobre cada uma delas. A gente ouviu aí deficiência auditiva, deficiência intelectual e autismo, né? E auditiva, essa grande desafio para o educador musical, né? A deficiência intelectual, pensando na adequação desses conteúdos e pensando em Piaget, né? Nas operações concretas, trazer o concreto para essa música, e a deficiência auditiva também pensando, né, como trazer esses aspectos mais fisiológicos e menos detalhes de som para essa prática da educação musical. Mas nós temos esse desafio, Berna, e pode contar comigo, né? Vamos seguir aí, né? Conversando e fazendo oficina, discutindo mais, né? Estou à disposição para a gente tá pensando nisso junto aí. Como era que a gente podia pensar em fazer um trabalho desse com as mães, né, dessas escolas que têm sido campo de estágio? Como é que a gente pode pensar nessas cuidadoras? Eu digo mães, porque geralmente são as mães, as avós, né, Sim. que estão nessa frente, nessa linha de Uhum. frente, e essa outra figura que vai aparecendo no espaço pedagógico, que é a cuidadora. É muito comum a gente entrar numa sala e 2, 3 cuidadoras estarem ali fazendo parte daquela paisagem, né? Sim. Então, a gente tornou, né, a gente tomou para o discurso legal e o discurso teórico no campo da educação a questão da educação democrática, da escola democrática, né, da escola para todos e todas, e agora a gente tem que se debruçar diante dessa coisa multifacetada e começar a perguntar, diante da demanda que você tem, o que é que você vai construir em termos de conhecimento e artefato, né? Porque em muitas questões dessas você vai precisar de artefatos materiais mesmo, né? Para que ele possa completar essa mediação. E é a hora da gente fazer, né? Da gente operacionalizar, da prática ser o lugar onde a gente possa, de fato, experimentando essa escola de todos e todas. Eles estão aparecendo porque eles estão entrando na escola. Quando eu cheguei aqui, eu disse para a Tati, eu encontrei muitas crianças, descrevi para ela, sim, Berna, antes elas estavam dentro de casa, né? Então, agora elas estão na escola, então estão dividindo esse espaço. Então, é preciso se perguntar, a gente não pode estar negando essa conversa dentro do processo de formação, até porque seria impossível negar, né? Que a necessidade social vai empurrando a demanda para dentro da escola. Exatamente. Estavam em casa, estavam muitas vezes também trancafiadas, escondidas, né, pelas famílias. E eu já destaco, na semana que vem, na quarta-feira, é o que? Dia 18, quarta-feira, exatamente, 18 de maio, é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Né? A gente pensar aí a liberdade é o maior cuidado.
A gente pensar também que a educação musical está inserida nesse contexto, e está trazendo essas pessoas e está dando protagonismo através da música, né, desse fazer musical. Eu acho que Vavilson está com a mão levantada. Era isso que eu ia apontar agora. Estou por aqui. Vocês estão me escutando? Estamos sim. Deixa eu primeiro baixar a mão aqui. A pergunta que eu ia fazer ia ser depois daquela, mas aí eu não fiz para ter a continuidade na questão da palestra. Mas era sobre, voltando àquela questão das artes, tu disseste que a questão do estímulo, vou dizer, o estímulo sensorial das artes plásticas, sei lá, vai ser a visão, a música vai ser a audição. E aí eu me pergunto, quando a gente está falando de música para um surdo, que muitas vezes o estímulo não vai ser pela audição, eu vou dizer que é um certo ponto a audição pela vibração do corpo, mas não pelo aparelho auditivo funcionando, né? E por um estímulo visual também. Muitas vezes você vai ter um estímulo de tempo através mas assim, essa mudança tem algum significado assim por exemplo, nesse caso, a música meio que se tornaria uma arte plástica nesse sentido, porque o estímulo tá entrando por outro canal sensorial. Pois é, interessante aí sua pergunta e a sua aproximação com as neurociências, né? E já mostra essa sua inclinação para estudar esse tema, e a gente tem, se quiser ler mais, tem a Associação Brasileira de Cognição Musical, a BCogMus, que produz muito material sobre esse tema, né, em português. E você tem uma pesquisadora também chamada Patrícia Vanzella, que ela é do programa de bacharelado em neurociência da UFABC, e tem uma disciplina que é música e neurociência. Então tem muita produção sobre esse tema. E aí você falou, né, do surdo com essa entrada da visão e mais do sentido menos a audição e mais o corpo. De modo geral, a gente vai pensar até para o ouvinte mesmo, não para o surdo, essa escutativa, que não seja somente essa escuta, mas escutar com todo o corpo. Então a gente pensa nos educadores musicais, os pedagogos musicais que fazem essa proposta, mas sim, Vavilson, o processamento vai ser diferente para quem é surdo, porque vai ter esse estímulo visual, vai ter essa entrada também pela vibração, né? Então são outros sentidos também que são mais desenvolvidos do que a própria audição. Então, se você tem o ouvinte, quando escuta a música, aquela região do cérebro responsável pela audição musical, né, que é desenvolvida, então você pensar aí mais especificamente, tendo uma reabilitação neurológica, onde tem um dano naquela área do cérebro, e você vai usar a música para atingir aquela mesma área. No caso de um ouvinte, do surdo, não teria aquela área, né, tão desenvolvida, mas sim outras áreas também estariam fazendo esse sistema de compensação para ajustar, né, fazer essa homeostase também. Mas sim, são outras entradas, outro tipo de processamento sensorial e neuronal também. Entendi. Eu tinha outra pergunta, mas é mais uma besteira, talvez, assim, que teve uma pessoa que falou sobre a questão de frequências, enfim. E uma coisa que eu já escutei muito é que tem até um contexto histórico, né, que diz que na época da Segunda Guerra, parece que os nazistas, isso foi o que eu escutei, né? Os nazistas alteraram as frequências do 432 para o 440. Diz que essa frequência 440 ela é uma frequência mais prejudicial à saúde, alguma coisa desse tipo.
que é a frequência de afinação que a gente utiliza, né? É o Lá 440, mas que existe esse Lá 432, que é um Lá mais baixo em relação à afinação. Enfim, quando eu entrei no curso, eu escutei isso e eu fiquei, bicho, será que isso faz sentido mesmo? Porque, tipo, você mexer na frequência, a afinação está um pouquinho mais baixa, isso vai interagir com o seu corpo para pra ter algum efeito, sabe? Eu sempre fiquei me perguntando muito disso, mas assim, pelo que pesquisei, não sei se pesquisei certo, mas não encontrei muita coisa falando sobre isso, né? E aproveitar essa oportunidade. Sim, Valilson, eu não tenho um conhecimento muito profundo sobre frequência, né? Saber essa questão dos efeitos fisiológicos. O que eu posso falar de modo mais geral a música tem sim reações fisiológicas, reações psicológicas. A música é frequência, a música é altura, a música é timbre. Então, certamente, a modificação, a mudança desses elementos vai trazer, sim, efeitos fisiológicos para o ser humano. Na musicoterapia, especificamente, a gente tem uma forma de aplicação que é a vibroacústica. Então, por essas frequências sonoras, pela vibração, vai pensando em áreas específicas do corpo, mas eu não sei falar com maior profundidade sobre isso. E outra coisa também a música já foi usada também para tortura. Ela, assim como é usada para alcançar benefícios positivos, também é usado para benefícios negativos. E na área da saúde, a gente chama que algo que faça mal ao paciente é chamado de iatrogenia, laranja mecânica, isso, chamado de iatrogenia, algo que faça mal à pessoa. Então, tem esse estudo também. Como é que a música pode ser um elemento iatrogênico no contexto da saúde? É importante para a gente saber que a música não faz só bem, né? A música pode fazer mal e é necessário não utilizar a música no senso comum de que a música é legal e só faz bem, porque pode trazer reações negativas. Para uma criança com autismo tem uma hipersensibilidade, para uma criança que tem uma questão muscular, uma contratura, para alguém que tem algum problema psíquico, uma associação negativa. Então é importante estar muito atento à história sonora, à história de vida de cada pessoa e como cada um pode reagir à música. Beleza, valeu. Maravilha. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu? Aline. Taline, rapidinho. Ô, Taline, desculpa. Oi. Depois de tu, eu queria falar. É porque eu não tenho o mecanismo da mãozinha aqui. Quer falar logo? Pode falar. Não. Eu espero. Vai. Então, minha pergunta, professor, é voltando um pouco para a musicoterapia. E algo que o senhor falou que é a questão dos efeitos fisiológicos e efeitos psicológicos. Até que ponto eu consigo separar esses dois efeitos? Assim, se eu estou trabalhando uma música ali na musicoterapia, estou trabalhando um conceito com um paciente, eu consigo separar esses dois efeitos ou eles acontecem simultaneamente? Muito boa pergunta, Taline. Isso vai depender de quê? Do seu embasamento. Como você vê o homem, como você vê a música, né? Você vê a música como envolvida nas relações, você vê a música relacionada mais a um estímulo-resposta, você vê a música como uma prática social, você vê a música como imunogênese cultural, depende a forma que você vê a música. Existem abordagens que veem a música como estímulo, estímulo-resposta. Existe outra abordagem que vai pensar que a música vai trabalhar também com questões do inconsciente. Existem abordagens que pensam que a música tem esse potencial do aqui e agora, dessa tendência atualizante. Existe abordagem que vai falar, tá, eu quero mudar o comportamento para mudar o pensamento também, não apenas o comportamento.
pode ter uma visão mais relacionada ao modelo biomédico, pensando na doença. Existe uma abordagem que é a musicoterapia neurológica, que vai estar relacionado a como a música pode influenciar em áreas específicas do cérebro. A minha abordagem, o meu posicionamento é: não podemos separar, tá? Nós somos seres biopsicossociais espirituais. Então, você vai dizer, agora eu quero trabalhar com o braço esquerdo para movimentar. Só o braço esquerdo. Tem toda aquela pessoa ali envolvida nisso. Qual a motivação para mexer esse braço esquerdo? Né? O que é que esse braço esquerdo tem a ver na vida dele, sociedade também? Então, eu penso nesse ser humano como um todo. Mas existem profissionais que vão pensar, não, eu quero um braço esquerdo. Então, é uma questão fisiológica. Então, depende da sua visão de homem e da sua visão de mundo também para direcionar a sua prática. Entendi. Então, só aproveitando o caminhar, como o senhor veria, nesses sentidos, a musicoterapia improvisada? Isso, a improvisação é uma das experiências da musicoterapia, né? São 4 experiências. Tem a audição musical, tem a composição, tem a recriação e tem a improvisação. A improvisação é a experiência mais utilizada na musicoterapia, é onde você leva o paciente, cliente ou usuário a improvisar algum ritmo, alguma melodia também. Isso é muito importante porque nesse contexto da musicoterapia, vai ter objetivos específicos, né, dessa potencialidade de criatividade, né, de protagonismo, de trabalhar com os elementos musicais. Então, a improvisação é uma experiência muito utilizada e eu sempre utilizo muito, principalmente a improvisação rítmica. Eu fiz essa pergunta porque eu fiquei muito em dúvida quanto a... Eu estava fazendo uma revisão bibliográfica e em uma delas, um autor ele falou o seguinte, assim, que diante de 12 artigos que ele tinha revisado, a, a musicoterapia improvisada, ela obtinha menos resultados do que as outras, entendeu? Então, aí eu fiquei com essa questão, assim, por quê? Sabe? Quando fala em musicoterapia improvisada, ele comparou com quais musicoterapias? Foi com modelos, musicoterapia neurológica, musicoterapia Noldorf-Robbins, musicoterapia improvisacional, foi isso a comparação? Ele estava falando muito, assim, voltado para musicoterapia na interação social e quando ele improvisava versus quando ele tinha uma musicoterapia ali já planejada, montada de acordo com os espectros do paciente. Ele Tá. estava mais voltando para esse lado. O que eu penso agora, Eu fiquei Thalita, bem em dúvida. pensando agora pode ser nas variáveis da pesquisa. Quando você tem um protocolo de audição musical, é mais fácil dizer aquele protocolo e repetir aquele protocolo para ter as pesquisas com as mesmas respostas. Na improvisação, pode ser que não consiga ter as variáveis e seguir o mesmo protocolo, já que é mais livre. Pensando agora, pode ser isso também, né? Que teve vieses por conta do protocolo. Tá certo, professor. Obrigada. Olá, Davidson, mais uma vez. Opa! Eu queria também anotar teu e-mail depois, porque saiu rápido e não deu tempo de anotar. Eu queria saber um pouco mais sobre o mestrado de Minas. É online? É presencial? Eu queria saber o que desse para saber agora. Certo, bora para BH, bora lá para BH. O mestrado é presencial, tá? Dura 2 anos. Você mora onde? Eu moro em Serra Talhada, Pernambuco. Talhada, tá. Então, assim, precisaria pensar em passar pelo menos 1 ano morando em Belo Horizonte para cursar as disciplinas obrigatórias,
e depois você poderia retornar para a Serra Tarela, por exemplo, para fazer a pesquisa, ou passar os 2 anos mesmo lá no mestrado. Nós temos bolsa de estudos, bolsa que tem 3 modalidades, tem da CAPES, tem do CNPq e tem da FAPEMIG, que é da Agência de Fomento de Minas Gerais também. Nós ainda temos bolsa, felizmente, para música. Então, a seleção acontece no início do ano, para elas começarem em agosto. Então, tivemos a seleção desse ano já, para começar. E aí você pode ver as informações colocando PPGMUS, o FMG, né? E lá tem os editais anteriores. Aí você pode dar uma olhada nesse edital e ver os critérios de seleção. A gente pode conversar também, ver como organizar e pensar aí no projeto de pesquisa. E você pode pesquisar ou educação musical, ou musicoterapia, ou sonologia, ou prática interpretativa, composição. Lá a escola de música é bem legal, né? Tem a licenciatura, bacharelado em várias áreas, mestrado, doutorado e pós-doutorado também. Eu acho que, de modo geral, uma informação mais ampla, né, é essa aí, mas o que eu te digo inicialmente é dar uma olhada lá no site, ver a agenda de pesquisa, ver a seleção também, mas pensar em passar pelo menos um ano morando mesmo em Belo Horizonte, porque não tem aula online. Essa disciplina que eu estou dando, a gente manteve online, porque começou online, e a gente conseguiu manter online, mas o curso é presencial. Existe mestrado, existe pós-graduação nessa área online no Brasil? Em música, não. Não? Certo. Arrume a mala, Luiz. Arrume a mala para ir para lá. Davidson, foi assim um prazer imenso ter você aqui conosco, né? A gente aprendeu bastante, não é? Você viu como o tema é instigante, né? E as perguntas não cessam, né? Eu nem perguntei se mais alguém tinha alguma pergunta por conta da hora. Professora, pega o e-mail de Davidson, por favor. Tirei print, eu mando para tu. Valeu. E em nome de todas as pessoas que fazem o DIPEM, a gente agradece e aproveita para te convidar para ser pesquisador também no DIPEM, né? Venha se juntar a nós, a gente precisa muito desse seu olhar, né? Vai nos ajudar bastante. A gente tem 2 linhas de pesquisas, uma em experiências musicais, a construção de significado sobre experiências musicais, que são os estudos que estão sendo desenvolvidos até agora, não é? E outra linha de pesquisa que a gente propôs, já pensando em professores, músicos que quisessem se juntar a nós, a gente já deixou lá uma linha garantida, que é na parte de educação musical, currículo, e tem outra coisa mais. Ela é assim, uma linha bem ampla, né? Voltado mais para essa questão assim mais técnica da música, né? Então, vai ser muito bom ter você conosco, e a gente quer saber se você aceita, né? Eu e Berna, a gente está aqui, ó, torcendo. E olha que está sendo gravado. Está sendo gravado, né? O que eu falar aqui vai ficar registrado e vai estar lá. Eita, que pressão! Sim, eu sempre aceito, né, participar desses movimentos. Eu tenho muito interesse na pesquisa. Eu gosto muito de relacionar teoria, pesquisa e prática. É por isso que eu estou aí no CAPES, fazendo musicoterapia, por isso que eu estou pesquisando, e por isso que eu estou dando aula na UFMG, no Instituto, e fazer isso movimentar, andar também, né? Tenho feito pesquisa, eu estou na extensão fazendo a musicoterapia, e estou pesquisando sobre os efeitos do projeto de extensão na vida dos usuários, dos familiares, da equipe de saúde também, né? Então, sim, estamos juntos, pode contar comigo, vamos unir as forças aí e criar mais uma linha aí, música e promoção de saúde. Muito bem, ótimo. Vamos sim. Que coisa boa. Quero
quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né, por vir aqui colaborar com uma discussão tão bem elaborada, né, tão bem pensada, preparada com muito rigor e com muita ternura. Acho que como é você mesmo, como eu lhe entendo. E gratidão, né, por isso que você nos oferta nessa tarde de hoje. Por isso que os meninos puderam usufruir, né, puderam fruir hoje nessa tarde. Então, obrigada, e é uma alegria muito grande ter você conosco, né? A gente sai compondo por aí em diversos lugares, fazendo essas trocas, e acho que elas nos fortalecem muito, né? Nos animam a esperançar por um mundo melhor e viver apostando nisso, né? Então, muito obrigada pelo que você nos dedicou hoje, pelo seu aceite de estar conosco, fazendo esse grupo crescer. E obrigada aos meninos e às meninas pela participação tão bonita, né? Tão intensa também. E Agradeço. registrar a presença do professor Jaildo, Sim. que é professor aqui da licenciatura, né? Obrigada por participar conosco desse momento, muito importante isso, essa aproximação, essa presença dos colegas do curso, né? A gente fica muito feliz. Muito bom. Agradeço também o convite, sempre estou à disposição, né? Tenho um carinho muito grande, tanto por vocês quanto pelo campo, pelo jardim. Tive a oportunidade de passar um tempo aí. Conheci Jair pessoalmente na época, né, que eu estive aí, e somos da mesma instituição, né, do IFPE, e vamos fortalecer a pesquisa em música também. Seguiremos juntos aí. Mais uma vez agradeço a todos, agradeço pelas perguntas, podem entrar em contato por e-mail, né, se quiserem visitar o projeto no CAPES, terça e quinta de manhã estão convidados, e vamos seguir. Ok, então um abraço para todos e para todas, e os certificados vocês irão receber nos e-mails de vocês, tá certo? Um abraço, boa noite. Abraços, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, abraço. Boa noite.